Bíblia na mão, e agora nós vamos para um assunto muito importantíssimo. Definição do termo aqui na nossa aula de antropologia bíblica, antropos. E vamos agora para a definição do termo, vamos estudar essa definição de antropos, dessa ciência que estuda o homem dentro do aspecto do criacionismo. Bom, já aqui dando continuidade, que da apostila de vocês está em que página? 2, né? Então vamos para antropologia, a definição do termo. A definição do termo. Isso. Bom, então vamos aqui para. Parabéns. Não, é isso aí. Verdade. Bom, definição do termo antropologia. Etimologicamente, antropologia significa a ciência do homem. É a ciência que estuda as obras e o comportamento do homem. Esse estudo pode ser analisado de duas formas diferentes. Ao saber, a da filosofia humana, que nós tratamos na aula passada, e também a das escrituras sagradas baseadas na Bíblia e dentro do criacionismo. Por exemplo, nós, porém, aqui iremos estudar, analisar à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, tá? Então, a Bíblia enfatiza o conceito básico da antropologia pela palavra grega anthropos, tá? Então, a palavra anthropos no grego é a palavra que determina o homem genérico e suas formas de expressão para atingir para distinguir dos deuses e dos animais. Por isso que quando nós aqui começarmos a abrir Gênesis capítulo 1, depois que eu estudei dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão do criacionismo, e eu entendi um pouco Gênesis 1 e 2, a minha cabeça teve uma definição melhor entre os deuses do panteísmo, da filosofia, e também dos animais, dos próprios animais, que até os meus 20 anos eu tinha muita dificuldade para entender essa questão de animais, morte, porque eu fui criado e algumas pessoas diziam que nós éramos semelhantes aos animais, a um cachorro, a um animal normal, que quando morre acaba. O cachorro e os animais, realmente, quando morre, tudo acaba. Agora, você pegar o antropos, ou o homem, dentro da bibliologia, a importância de estudar esse assunto é você pegar o homem que tem espírito, alma e corpo e dizer que a vida do homem só é enquanto ela viver aqui na Terra e acabou aqui, morreu e não existe pós-julgamento ou juízo ou vida eterna. Então, esse assunto aqui, essa aula, ela é muito importante para termos todas as definições e conclusões sobre esse aspecto. Até hoje tem pessoas que têm dúvidas, que amam animais demais, tem uns que amam animais mais do que seres humanos e dizem assim, quando o animal morre, para onde que ele vai? Algumas pessoas que acham que vão para o céu e assim tantas coisas. Nós vivemos numa época com uma falta de conhecimento muito grande. Então, como definir isso à luz da Bíblia, essa questão da antropologia e o homem tendo um espírito, uma alma e um corpo, baseado nas Escrituras Sagradas. E o que é que um animal tem? Então, nós não podemos... E por que a filosofia nos comparou como animais? A diferença é que nós somos racionais. Mas, automaticamente, eles dizem o seguinte, morreu, acabou. Então, toda a antropologia bíblica, ela é o oposto da antropologia filosófica e da antropologia secular. Então, essa antropologia, por exemplo, se você for estudar ela numa faculdade, pastor Erípides, secular, ou for fazer ela na faculdade reconhecida pelo MEC, que seja um bacharel em teologia, ela não ensina nada do que eu estou aqui. Inclusive, eu fiz Estácio novamente, para ter reconhecimento do MEC e tal, do curso, né? E eu fiz antropologia. Se vocês quiserem,
Depois eu mudo a disciplina. Vocês não vão acreditar. Jamais falaria, não fala nada do que eu trato com vocês aqui. Só num aspecto humanista, só num aspecto mais filosófico. Só trabalha dentro da visão filosófica e etc. Não dentro do criacionismo. Tá? É a forma que pensa. Então, imagina você fazer um curso de teologia onde a própria antropologia bíblica não é uma antropologia bíblica. Por isso que hoje eu recomendo muito cursos e cursos. Eu não recomendo ninguém fazer uma faculdade secular, por exemplo, que eu fiz secular na Estácio, o bacharel, mas eu já tinha, eu quis só me atualizar e também ter um diploma de bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, mas não é um curso secular, a grade curricular é secular. Quando eu estudei antropologia, eu fiquei assim, não recomendo ninguém. Você acredita num negócio desse? E você estudar um bacharel em teologia e quase você não aprende nada de Bíblia, quase. Pronto, né? Interessante como hoje está mudando as coisas, né? Você vai estudar e Deus não... Bom, depois eu falo nesse aspecto, mas por isso que hoje eu recomendo bem acertar no curso que vai fazer e acertar no professor, senão é muita perda. Bom, dando continuidade aqui, a Bíblia, eu já falei sobre essa questão, né? Então, no caso aqui, o apóstolo Paulo, por exemplo, cita a expressão or exou antropos, em vários de seus elementos doutrinários, como, por exemplo, em Romanos capítulo 7 e o versículo de número 22, e em 2 Coríntios 4:16, a fim de mostrar o ego ou o eu do homem no âmbito religioso e filosófico. O eu do homem, tá bom? Na questão, principalmente dentro da questão filosófica. Partindo dessa, antes de nós irmos para algumas perguntas normativas, tem aí na apostila de vocês algumas perguntas normativas. Antes de nós irmos aqui, Bíblia na mão, o nosso eu, parece que é maior do que o diabo. Quando nós começamos a dizer assim, olha, eu sei, eu consigo, eu sou melhor, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu fiz, eu faço, eu sou o melhor, eu sou o mais rico, eu sou o melhor pregador, eu sou sabe? Isso é muito complicado, eu já conversei muito com vocês sobre isso. E quando o homem, esse nosso egoísmo, esse nosso ego, esse nosso eu, se nós não tratarmos ele, é tão sério que ele pode nos destruir, achando que nós somos alguma coisa. Aí vem as pregações coaches, as orientações para... Olha, quando Josué foi... entrar na terra prometida, ele teve que desbaratinar várias nações, várias. Todas elas terminavam com eu. Vocês lembram? Era Amorreu, Jebuseu, Perizeu, Eteu, tudo com eu. O eu parece, por isso que eu falo, o eu parece que é maior do que o inimigo quando ele está dentro de nós. E se eu fizer aqui nossa, nessa daqui não faltou nem espaço. Se eu colocar aqui eu e eu colocar um e um zero na frente e eu dizer eu, qual é a potência que dá aqui? Esse zero aqui na frente do 1 é quando eu digo eu. Se eu digo assim, olha, eu sou o melhor professor, qual é a potência aqui? Eu sou o melhor dos pregadores do Brasil. Eu sou... Não, agora quando eu tiro esse eu aqui na antropologia bíblica, porque na antropologia filosófica, eu sou um Deus. E o eu impera, porque o entusiasta, você ser entusiasmado, é você reconhecer que você tem um Deus dentro de você. Então, automaticamente, esse eu impera para que você consegue fazer as coisas porque você tem um Deus dentro de você. Quando você pega as Escrituras e interpreta ela de uma forma errada, você vai dizer assim, você pode fazer todas as coisas de verdade porque você tem Deus dentro de você. Então, mas a questão dentro da antropologia bíblica, nós temos que tomar muito cuidado, porque é exatamente através das heresias criadas por não entender
Por que o homem foi criado, os propósitos do homem, e principalmente do homem pós-moderno. Quando esse eu aqui, ele deixa, eu faço alguma coisa. Vocês estão construindo essa obra maravilhosa aqui, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Vocês não colocam a glória para você. Vocês dizem assim, não, isso não é mérito meu. Deus tem me dado força, condições, coragem, propósito, foco, fé, mas é Deus. Você está colocando Deus em primeiro lugar, você está atribuindo a Deus, está atribuindo a Ele a sua saúde, a sua vida, a sua inteligência, aquilo que Deus tem te dado, a saúde que Deus tem te dado, a oportunidade que Deus tem te dado. Você tira esse eu, é como se você dissesse assim, aí colocasse o 0 atrás do 1. Já virou o quê aqui? Diga assim, olha, você pega e diz assim para mim, eu preguei uma mensagem maravilhosa, dia X, aí você chega para mim, mas que mensagem maravilhosa, que coisa poderosa, Deus te abençoe. As pessoas sempre chegam para mim, eu queria ser como o Senhor e tal, aí eu digo assim, não, meu filho, é para a glória de Deus, é porque Deus é bom. Eu não vou dizer assim, eu sou bom mesmo, sabe? Eu aprendi, eu sou bom mesmo, eu sei fazer. Eu digo assim, é para Deus, é para a glória de Deus. Eu coloco mais qual o número que ficou aqui, a potência? E assim vai. Qual que ficou? E aí vai. Entendeu? Então, você tratar dentro de nós, dentro o eu de cada um, isso é muito forte, porque tem pessoas que são tão egocêntricas, elas são egoístas, orgulhosas, elas não conseguem conviver entre pessoas nem inferiores a ela não. É como se tivesse uma corte real dentro da pessoa. Eu percebo que a pessoa está dentro da pessoa, independente do seu poder de se é estudioso, se não é espiritual ou baixo, não importa. Quando a pessoa não importa, ele pode ser o mais necessitado como o mais conhecedor. Se ele ser dessa forma aí, ela está ele mesmo, sabe? E isso aí eu vejo que não é falta de cara. Exato. Você não acha? Ele não é pequeno, fala sobre isso, cara. Porque tem muita gente que fala com a mão, mas quando a gente vê a pessoa necessitada no arrogante, tá vendo como diferença? Então o arrogante ele pode ser qualquer um. O que você falou foi muito importante, viu? Eu precisava ter colocado aqui, viu? Que concluiu, não vai. Porque só conclui aí. Tome aqui. Porque isso aí. Tome aqui, que concluiu aqui o assunto, foi muito bom a sua colocação. Só conclua. A questão sobre o eu, né? Muitas vezes acha que o eu é aquele que tem valor, muitos poderes. O ser humano, ele tem Deus, ele continua sendo assim. Uma pessoa é dele. Só que na parte do eu, da mudança, e a gente vai pela livro, tá? E tem muitos que estão sendo legal e o outro que não tem nada. Verdade. Então, você querer mudar o eu, mudar. Por isso que nós encontramos uma coisa importante na quebra do eu. Jesus, ele quando... Pode segurar aí, não tem problema não, depois a gente vai passar agora para todo mundo aqui, porque essa aula todo mundo fala. Agora eu quero todo mundo... Pode deixar. Aí, o que acontece? Quando Jesus, ele encontra uma outra classe chamada também fariseu. Entendeu? Fariseu. Então, isso... Na realidade, é como se fosse um demônio dentro de você, que faz você querer ser o que você não é, demonstrar o que você não é. Aí que entra. Esse eu, ele só é quebrado quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e reconhece que você não é nada sem Ele. E a dependência total é dele. Paulo disse assim, eu sou um miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço porque o mal já está em mim. Eu não posso... os meus problemas eu conto a Deus, as minhas dificuldades eu conto a Deus. Mas perante ti, Satanás, eu posso todas as coisas naquele que me gera força, que me fortalece, que é a minha essência, que é a minha vida, que me salva. Então, essa dependência de Deus, depender de Deus, você ter essa intimidade com Deus, o orgulho cai, porque é algo demoníaco, isso só vai acabar no arrebatamento. Porque você vê alguém prosperando, alguém melhor que você, isso mexe com o seu. E principalmente essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Professor, Passa para ele aí. Pode? aquela parte lá, Paulo pede, Deus tira o espinho, é por isso que Deus fala, minha graça te basta. Você está com o microfone aí? Tá, né? Tá bom. Se tirasse o espinho dele, talvez ele podia, o ego dele podia nascer ali, né? Porque ele era orgulhoso, né, meu irmão? Vou lhe falar uma coisa. Aproveito. Obrigado pela tua colocação. Paulo, o grande apóstolo, chegou um momento que dizia assim, eu vi o Senhor, ele apareceu para mim. Como é que é, pastor? O senhor falando de eu aqui, ó. Passa para ele. O senhor falando de Romanos 7, quanto? Romanos 7 quanto? 7, 9. 7 e 9. Antes eu, né? Isso! Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado viveu feliz. Esse filme mostra assim, eu morri. O eu dele. É a mesma palavra dele em Gálatas 2:20, né? Todos se pecaram no texto de maneira que não vive mais eu. Mas Cristo vive em mim. A diferença. Exatamente. A pessoa deixou esse ego, né? Que é um ego, eu. Quando ele vai para Cristo, verdadeiramente, ele fala, é Cristo. É ele que... Não vivo mais eu. Mais eu, hein? Agora Cristo vive em mim. Então, agora você entender isso, agora imagina você entender isso, você está numa posição de destaque, como por exemplo, eu sou um apóstolo, e entender que eu mesmo sendo apóstolo, eu posso estar no meio de qualquer membro simples e poder conviver com todos eles sem me ferir orgulho de estar sentado em destaque, em posição, em essa questão. Isso mexe com qualquer um em pleno século XXI. Entendeu? Isso mexe, porque automaticamente, se você pegar um homem como esse aí, depois que ele tem realmente um encontro, ele teve um encontro com o Senhor, teve momentos de orgulho, depois o orgulho foi quebrado, e automaticamente você poderia encontrar Paulo convivendo com todos. É uma coisa que hoje muitas pessoas se atingem um destaque, ele nem senta mais perto das outras pessoas. Pode? Mas como é que se... aí, obrigado. Aí você faz o que com o seu eu? Deus tem misericórdia da gente, viu? Porque eu vou falar uma coisa. Você já conclui. Porque isso é tão sério, que é gostoso de alguém massagear o seu ego, né? Porque é ruim você criticar, você é feio, você é ruim, você não sabe falar. Ninguém quer ficar ouvindo isso. Você tá caindo o cabelo, só receber crítica, né? Aí você destaca em uma coisa. Aí alguém só começa a elogiar. Você começa a cair, vira uma cilada. Por isso que, dependendo da situação. E se a pessoa for fraca, o eu dela... Mas eu vejo aí onde todos têm uma oportunidade também nessa falha. E eu aposto hoje, quando eu falo falha, eu falo que nós sempre estamos necessitados de Cristo, dependente de quem seja. Tá? E tem muitos que falam que eu não sou merecedor. Não seja o peito, mas que venha adorar ele. Mas hoje não falo suas, coloco como ídolo. Entendeu? Ou qualquer pessoa que está no trabalho, chega uma data comemorativa, a igreja tem que se mexer. Chega só aquela pessoa. Você perguntou, tudo bem. Sim, então, mas é isso que ela tinha. Hoje, os pastores hoje são intocáveis, são pessoas que, ao aniversário do pastor, aí todo mundo se reunindo e assim, olha, tem um necessitado aí que vai ser ajudado. Você entendeu? Aí então, assim, de pegar aquele valor para ajudar o necessitado. Porque assim, é para fazer alguma coisa pro pastor, aí todo mundo se mexe. Eu tenho esse trabalho, ninguém fala nada. Então, assim, isso nos dias de hoje, assim, perigoso, que eu estava mencionando, vai massageando ela. A próxima, o ego está assim, a próxima maior. Vai se engrandecendo mais, né? O ego Mas ainda do pastor mencionar, na próxima eu quero que você não achar. Tem pessoas que se mexem. Para isso tem pessoas que se mexem. Eu gosto disso aqui, mas muitas vezes cadê as condições? O que vai fazer, está fazendo de carinho, receba com alegria, né? O valor, e seja o caneta. Mas aqui na minha pessoa trouxe com valor para ele. Fábio. Cultura da honra, boa, deixa eu colocar aqui. Cultura da honra. Eu vejo que para ele não tem as minhas ou outros pastores professores, os meus dele, não. Você está líder, mas também se for dar um pastor, agora pastora chorando, porque o marido por R$3.000, só 3. Aí eu fiquei pensando da minha, e me chegando nesse eu. Hoje eu li R$3.000 hoje para as pessoas da igreja. O que faria hoje? Eu prazo 3 e ela chorou. E nossa, isso, que absurdo. É a cultura da eu. Que tem
assim, o líder, a gente pode cair nisso. Ah, não, tem que ser honrado. Não, se eu estou precisando, você nesse dono, quiser para mim, Agora, só que você falou uma coisa importante, uma palavra boa, que é a cultura da honra. Em uma sociedade de cultura de honra, como você não ser honrado se a cultura é honrar? Aí cabe a cada um trabalhar o eu. Trabalhar o eu não é fácil, porque você entrou num assunto legal, até marquei aqui, sobre essa questão da cultura da honra, não tinha pensado, marquei aqui, mas nós estamos vivendo realmente uma sociedade de cultura de honra. Quando você não é honrado, até mesmo, quando você não tem a oportunidade devida, as pessoas até saem, por exemplo, estou num lugar não sou honrado, não tenho oportunidade, parece que não sou visto, as pessoas querem o aplauso, né? E eu conheço várias pessoas, cara, por que eu não estou congregando? Eu não tenho oportunidade, eu vou lá, Deus me deu um dom de cantar, igual eu vi uma pessoa da minha família até, eu tenho um dom de cantar, eu vou lá, eu quero cantar o Senhor, aí falando para mim, né, eu escutei, eu quero cantar, eu quero poder cantar, e eu tenho lá e não me dão oportunidade, aí deixei falar, na hora que falou, eu falei, então por que você não pega teu dom, teu talento, pega uma caixa de som e vai cantar na rua, canta em casa, você quer cantar pro povo? Quer cantar pro povo? Aí que tá a cultura da honra. Olha, essa daqui eu marquei, porque eu vou colocar que é subtítulo seu. Entrega para o professor lá. A pessoa quer cantar, né? Sim. A pessoa quer cantar. Aí o irmão ele cantar de oficial, a outra vai lá, tá cantando 3 hinos, a pessoa meia boca abre. Ele não quer cantar. Agora eu vou falar uma coisa para você que você comentou. E aí enquanto, por exemplo, você já viu, eu quero a última assunto para a gente entrar aqui nas perguntas normativas. Olha a cultura da honra. Marca aí, tá, professor? Cultura da honra. Vou colocar aqui. Na cultura, eu nunca falei essas expressões, não, cultura da honra, não. Na sociedade da cultura da honra, eu vou falar direto, tá? Na sociedade da cultura da honra é o seguinte: você vai ser o pregador da noite, você fica ali, não dá um glória a Deus porque eu cantei, porque eu preguei, por ele cantou, por ele você fica lá. Se o outro estiver cantando, você fica lá. Se você for o cantor, agora na hora que você, na cultura da honra, quando você pega o microfone, você quer que todas as pessoas tenham glória. É difícil, meu amigo. Então, por isso que nós temos que entender isso e quebrar isso e fazer o que Paulo falou aqui. Uma pergunta no texto lido pelo pastor Eurípides, de Romanos, capítulo 7, versículo 9. Em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O eu foi morto. Se o nosso ego não morrer na cruz, Deus tem a misericórdia dessa humanidade, da sociedade, da cultura da honra. Isso aqui agora vai fazer parte das minhas aulas. Bom, tá claro? Pode deixar aí na hora que, quando outras pessoas vão falar, é só pegar aqui e fazer o mesmo processo. Perguntas normativas quando se fala de homem, tá bom? A pergunta agora nós vamos ler Bíblia, tá bom? A pergunta normativa é: por que Deus criou o homem, senhoras e senhores? Por que Deus criou o homem? Ponto. Por quê? Primeiro, para a glória de Deus. João, por favor. João 17:5, por favor. Agora vamos ler. João 17:5. Porque Deus criou o homem para a glória de Deus. João 17:5 nos diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da existência do mundo, para a glória de Deus. Agora o versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então o homem foi criado para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos e alunos, nessa noite, por isso que o diabo quer fazer do homem uma caricatura de demônio, como se nós não tivéssemos valor nenhum. Isaías 43,
Não vamos ler Isaías, vamos ler Efésios. Exatamente. Efésios capítulo 1, por favor, versículo 11 e 12. Por isso que você vai encontrar, nós iremos encontrar tudo em relação a homem, tudo, dizendo assim, o homem não presta, o homem está destruindo, tudo que o homem põe a mão e destrói, tudo homem que o homem faz destrói, o homem é mau, sim, mas é uma consequência do pecado, porque os homens deixaram Deus, os homens esqueceram de Deus, os homens se tornaram mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus. Então, automaticamente, é uma consequência para o homem sem Deus. Mas o que a sociedade e a antropologia moderna faz? Coloca dentro a humanidade linear. Não é porque você serve a Deus e porque você é diferente de todos os homens, nos coloca na mesma linha. Como se eu não prestasse, como se você não prestasse, independente de que você serve a Deus ou que você não serve. Você é homem, temos as mesmas tendências? Temos, mas as minhas obras, o que eu faço, o reflexo daquilo que eu faço para a sociedade, para Deus, eles colocam em linha única. O homem é mau, o homem não presta, e eles fazem de tudo para nos avaliar igual. Por isso que nós, que somos cristãos, temos um papel muito importante de diferença em tudo que de ser diferente realmente em tudo que nós colocamos as mãos. É um papel muito grande dentro da humanidade, porque se Satanás diz que o homem não presta, o homem não vale mais nada, e a sociedade moderna acabou com a reputação e a moral do homem. Quem é que tem moral? Somente o homem que tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem Cristo. Efésios 1:11. 1:11 nos diz assim a palavra de Deus, Efésios. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O versículo 12 diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. O versículo 13, vou ler porque é muito bonito também. E em quem também vos estáis depois que ouviste as palavras da verdade do Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. Agora, quem não? Eu fui criado para a glória de Deus. O ser humano, o homem, foi criado para a glória de Deus. Agora, quando nós temos Deus, nós refletimos a glória de Deus para a sociedade, nos nossos atos, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. Então, o homem foi criado para isso. Agora, os homens, em pleno século XXI, acontece alguma coisa, igual eu vi uma pessoa dizendo esses dias, eu não sei se Deus, ele vai... como é que permite tanta coisa mal no mundo, como é que Deus permite tantas coisas que não prestam no mundo, como é que Deus permite tantas coisas acontecerem no mundo, como é que Deus, sendo bom, permite tantas coisas mal com as pessoas, pessoas com síndrome do mal, doenças, filhos, e começa a falar das doenças de Chagas, dos problemas que os homens têm, como se Deus fosse o culpado, ou de tudo isso. Então, quando a pessoa não tem Deus, e ela chega a 80, 70 anos de idade, e não teve a experiência com Deus, você sabe o que é a pessoa viver 70, 80 anos em pecado e nunca ter sentido a presença do Espírito Santo e nunca ter selado, ter recebido o selo do Espírito Santo e não saber qual é o propósito do que você foi criado, por que eu fui criado? Eu fui criado para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço aqui, que seja para a glória de Deus. Por isso que é importante. Quando quer o ego quebrado, é exatamente aqui, ó. Eu fui criado com um propósito, para a glória de Deus. Então, se eu fui criado para a glória de Deus, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Agora, se eu fizer coisas erradas, não vai glorificar o nome do Eterno. Tá claro? Próximo. Qual o propósito da existência humana? Qual o propósito, ainda dentro das perguntas normativas, qual o propósito da existência humana? Por que a humanidade existe? Qual é o propósito que Deus criou?
Primeiro, cumprir com o objetivo da criação. Propósito, cumprir o objetivo da criação. Meus irmãos, às vezes nós estamos discutindo alguns pontos e eu volto para o livro de Gênesis, para o capítulo 1, versículo 2, você vê que o Eterno sempre quis. Você pode olhar para judeus, para o judaísmo, para qualquer uma outra, para qualquer época do judaísmo, todas as épocas que os judeus se distanciaram de Deus, você vai ver, você volta que Deus sempre quis a mesma coisa. A unidade da família, casamento. Você vai ver que nós voltarmos para o livro de Gênesis, nós voltarmos para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar que Deus sempre quis o que ele quer até hoje, a mesma coisa, é a mesma ordem para o homem. A humanidade evoluiu, a tecnologia, o mundo virou nós estamos, na realidade, num cataclisma. Afinal, eu posso errar, porque é normal, mas eu não sei se depois desse próximo, o representante de Israel, eu não sei se o próximo não possa ser o anticristo, perante tudo que está acontecendo no mundo, pelas evidências de tudo que está acontecendo. Eu não sei se depois do Benjamim, o próximo que vai assumir Israel, ou o próximo governante do mundo, que não possa ser o cavaleiro do Apocalipse 6, o cavaleiro branco. Coloca lá o microfone. O propósito continua o mesmo da criação. E nós, seres humanos, fomos continuando o propósito mais firme, porque nós aprendemos mais, nós muitas vezes está enumerando. A criação está avançando, o propósito de Deus não aumentou nada do propósito, continua o mesmo, nós estamos cumprindo. E nós achamos que nós somos mais inteligentes, e na verdade não seguimos o propósito. É o mesmo do início. É o mesmo, é seguir o propósito da criação do Criador. Deus ele podia falar assim, não, então mais inteligente, eu vou aumentar o propósito para vocês. Continuar me servindo, mas não consegue seguir eu que eu. Mas o que aconteceu? Por causa do pecado. Deus cria o homem inteligentíssimo, ele consegue colocar nome em tudo, mas depois que o homem peca, ele se tornou tão inteligente. Não, a palavra não é essa. Eu também tenho que colocar a palavra certa. Ele perdeu tanto a sabedoria que tinha no conceito pós-pecado, que o pecado deixa o homem analfabeto, que ele não soube vestir uma roupa depois da queda. Ao ponto que Deus teve que vestir Adão. Ele conseguia... Você imagina, Deus faz depois do pecado, falou, tá aqui. Pra que isso aí, velho? Veste-se. Como é que faz com isso aí? Bom, eu dei nome a tudo. Mas antes ele tá na obediência, né? Na obediência, não tinha entrado no pecado. Depois, agora, como é que faz aqui? Adão, o pecado nos torna tão cego, nos cega ao ponto que o pecado é coisa tão séria, meu, que você... Eu tiro até mesmo, porque às vezes você está... O exemplo de Adão é o caso aqui da criação. Um homem inteligentíssimo que deu nome a tudo, deu nome a Eva, colocou tudo que Deus falava, era um inteligente demais. E depois ele coloca o casaco e diz, está aqui, veste. Eu falo assim, eu não sei vestir. Aí como é que coloca? É para cá. Aí Deus pega e fala assim, e Deus vestiu Adão. É assim, meu filho, coloca aqui, depois você coloca esse outro, aí levanta aqui. Exato. Aí Adão possa ter dito assim, mas é tão fácil assim? É. Agora. O pecado com que ele enxergasse a Deus, tampado desde ele. Manteve aí? Só para cobrir. Sim, algo só aí. Foi algo tão simples. Um primeiro linho, era um propósito sem medo. Exatamente. É só para cobrir mesmo, só para cobrir a nudez do pecado. Começaram a enxergar, mas não conseguiam fazer nada, né? Imagina todas as descobertas, porque também a inteligência caiu. Isso, exato. Se o homem não tivesse caído, ele conseguiria fazer tudo com muita facilidade. Agora, depois da queda, então, tudo ele precisava de algo chamado aprendizado. Precisava aprender tudo de novo. Como é que faz o fogo? Como é que faz alguma coisa? Então, vamos aprender. E agora? Não tinha a inteligência para fazer aquilo mais. Exato, é uma coisa muito séria. Eu dei tudo para você sem esforço. Você já viu que pessoas...
Vocês já viram que eu conheço pessoas que nunca estudaram, começaram a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, e Deus começou a revelar, abriu o entendimento da pessoa, a pessoa se tornou tão inteligente, ela se tornou uma autodidata, lendo as Escrituras. Eu conheço a grande maioria de amigos meus, de pastores, muita gente antiga, nunca estudou e são grandes homens de Deus e tem uma revelação das Escrituras, uma inteligência que antigamente não tinha nada. Só conseguia ir trabalhar, ir para o bar, beber cachaça, voltar, divulgar. Não conseguia falar de outra coisa a não ser futebol, mulher, problemas, futebol, mulher e problemas. Depois que a mente foi aberta, a conversa é outra, o diálogo é outro. Fala de tudo com uma sabedoria gigantesca. É o que somente quem aceita Jesus e sabe o que é encontrar Cristo como seu Salvador, ter essa mudança de vida, de conceito. Perguntas normativas, só para ler o João 10:10, por favor. Cumprir o propósito, o objetivo da criação. Esse é o nosso propósito. João 10:10, por favor. Se alguém conseguir, o microfone já está por aí, já leia por aí mesmo. Tá? Pode ler. Senão para roubar, matar, eu vim para que a vida... Ótimo. Salmo 16:11, por favor. Salmo 16, por favor. Salmo 16:11. Diz-nos assim. Se tiver uma outra pessoa já para Romanos 5:2, por favor. Esse texto é bom. 16:11 de Salmo. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegria. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Isso é cumprir o objetivo da criação. Tudo o oposto do que o mundo tem. Ser cristão é diferente, meus irmãos. Uau! Olha, tem muita gente, pastor Eurípides, que, como eu poderia dizer, meu irmão, não conseguem viver uma vida, só conseguem viver um pouquinho da vida cristã. Não conseguem cumprir esse objetivo da criação, sabe? Entender que nós somos a coroa da glória da criação. Ou seja, nós somos mais importantes do que tudo. Eu fico triste quando eu estou assim, num lugar, aí fica uma pessoa assim, olha como a natureza é bonita, olha como a mãe natureza é fiel, olha como é perfeito, olha como a pedra, olha como a água cai, olha como a mãe... Não existe mãe natureza, existe um Criador. Nós tiramos a glória do Criador e colocamos para a natureza. Isso é panteísmo. Põe aí, cadê? Pelo amor de Deus, pastor. Repete isso aí. Suíte, volta. Ele estudando a sua massa. O homem fez a glória dele, é a sua massa. Sim. Isso aqui é sensacional. Está tudo em ordem, não está nada fora do controle. Muito bom. Romanos capítulo 5, por favor. Quem achou? 2 e 3. Qual o propósito da existência humana? Cumprir o objetivo de nossa criação. Pelo qual também entrada a esta, na qual estamos gloriamos na esperança da glória, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência? Continua, né? A paciência, a experiência. E a experiência, a experiência. Pode, por favor, esse texto eu quero até. E a esperança não traz prisão, porquanto o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse é o propósito de cumprir a criação. Agora, ainda em perguntas normativas, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Nós vamos ter uma aula só isso, só uma palhinha aqui, tá? Só uma palhinha. Significa imagem e semelhança de Deus. Significa que o homem tem traços... É o que nós... por isso... Olha, irmãos, eu não sou muito de falar de Satanás, mas não tenho. Por isso que o diabo tem tanto ódio de nós. Porque o diabo não tem traços e nem imagem. O homem tem traços do Criador e representamos o Criador. Quando você diz assim, eu represento... Será que tem mais orgulho maior para nós? Dizer assim, olha, eu represento o Criador. Eu
tenho traços do meu Criador, da imagem do Criador eterno, e eu o represento aqui na terra para cumprir o propósito da criação. É o mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas. É o mesmo. Nós estamos aqui para representar o nosso Criador. E Jesus, uma vez, conversando com os discípulos, ele falou assim: olha, vocês são os meus representantes, ao ponto que as pessoas vão ver que Deus me enviou e que eu sou o Filho de Deus. Desculpa aí, gente. Que eu sou o Filho de Deus pelaquilo que vocês estão fazendo na evangelização, naquilo que vocês estão trabalhando. Eles vão olhar e dizer assim: esse aí é discípulo de Jesus, então o que eles estão fazendo, eles representam Jesus aqui na terra, e automaticamente, por representarem Jesus aqui na terra, o povo vai acreditar que Jesus é Filho de Deus e enviado, que era a grande missão dos apóstolos, dos discípulos naquela época. Tentar convencer a humanidade da época que Jesus era Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, hoje, o papel, essa figura, esse propósito, ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Nós temos esse propósito. Gênesis 1:26, vamos ler? Por gentileza. Esse é o texto que deixa o inimigo muito furioso. Gênesis 1. Esse aqui é o texto da criação do homem. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e que representa ele. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Deixa eu só comentar uma coisa aqui com vocês. Olha o propósito da criação do homem. O homem domina tudo abaixo de Deus. Como administrador do jardim para controlar e dominar tudo. Deus deu a sabedoria para ele controlar e dominar tudo. Esse aqui é o homem Adão. Esse é o homem antes do pecado. Esse é o homem que Deus cria, e aqui nós encontramos exatamente a Trindade criando. Aqui nós encontramos o façamos, no plural. Aqui nós encontramos façamos o homem. Aí encontramos a expressão a nossa, façamos a nossa, a imagem da Trindade, conforme a nossa semelhança. Ou seja, atributo, representatividade, inteligência, e dizendo o seguinte: e ele na terra vai dominar tudo isso. Olha a inteligência que o homem Adão tinha para administrar tudo que estava sobre a terra. Toda a ciência, na realidade, né? O homem foi criado. Eu nem vou falar para você que foi chamado. Ele foi criado para dominar. Hã? Sim. Exato. Isso. Para dominar. Exatamente. Porque, na realidade, até mesmo na época de Paulo, posso dizer assim que até na época de os que quiseram, tinha a cultura de se usar véu, e Paulo chegou pregando e dizendo assim: agora, era a cultura da época, e na época quando ele vem e entra e anuncia que agora não precisa mais, porque traz o evangelho e coloca as mulheres no mesmo... boa! Aqui, ó. Aí, Novo Testamento coloca as mulheres no mesmo lugar que Deus sempre colocou, de destaque, de respeito, de honra. Aí Paulo chega pregando o evangelho da graça, em que as mulheres têm o seu lugar de destaque, como sempre tiveram, de respeito e de honra. Deus nunca diminuiu mulher em nenhum aspecto, mas colocou ela no lugar da mulher, na feminina. E as próprias mulheres naquela época, depois que da igreja, da própria igreja, começaram elas mesmas a dizer assim: não, então vamos fazer o seguinte, então não vamos mais usar véu também, não. Aí também começou já um grupinho de feministas lá na própria igreja, então não vamos usar também véu, não.
Sabe? Aí Paulo começa, não, você tem que entender que você está numa cultura. Se você faz isso, você não desonra somente a Deus, você desonra também seu marido, que o marido é o cabeça. Olha, aí volta exatamente para cá. E o cabeça ali está falando o seguinte, a mulher tem que honrar o marido em tudo. E se ela tira o véu, ela está... Aí ele volta a dizer, está desonrando. Então, até mesmo você tem que ter um entendimento que se você está usar o véu era um sinônimo, por exemplo, da aliança, de saber que aquela mulher está compromissada e está protegida, não mexe com ela. Agora, as prostitutas que não usavam véu, elas poderiam andar, todo mundo podia mexer e assim sucessivamente. Era uma forma de você saber de diferenciar que a pessoa era compromissada, além dela ser compromissada, ela tinha alguém que a protegia. E automaticamente ela estava ali no meio de todas as pessoas e ela tinha um homem. E ela estava honrando o homem com o véu na cabeça. Meu irmão, é tremendo. Então, se ela tira... vou falar uma coisa para você. Se ela tira, que as mulheres daquela época tirassem o véu, a primeira coisa que estavam querendo fazer era tirar a honra sobre o marido. É muito sério, pessoal. Às vezes não entende as escrituras. Aí, essa ideia de... Aquele grupinho, já, naquela época, já começou a criar um grupinho feminista, já que a gente agora... Já de forma, não tem nem como, porque a mídia, a cultura, a moda, a escola, a cultura, tudo, né? Então, hoje está bem difícil. Agora, imagina você conviver com mulheres que não conseguem entender quando Paulo diz que as mulheres têm que estar caladas. Esse mesmo assunto que eu estou falando aqui era época de cultura, era a cultura da época. As mulheres não tinham voz. Como tem até hoje grupos que mulheres não têm voz até hoje. Agora chegou numa época, numa cultura em que as mulheres também não tinham voz, só o homem. Ao ponto que, sabe por quê? Porque eles achavam as mulheres inferior. Entendeu? Na cultura, as mulheres eram inferior. E aí vai, então... Na verdade, era para não ficar muito exposto. Só que hoje as mulheres querem muito alto. Só quando elas ficam muito expostas, também ela é cobrada por isso. E é onde cai. Passa os microfones aí, vocês têm que falar. Deixa eu só reforçar isso que você está falando. A nossa geração é a geração que as mulheres estão mais estafadas, estressadas, desequilibradas, perderam o controle de educar, de fazer, de desfazer, de educar um filho, de amar um filho, porque assumiram papéis que não eram papéis de uma mulher. Todos os homens fazem isso pelo ele vai, mas o que é que ele faz? Ele recua porque a mulher está à frente, ele vai deixando, ela vai recuando. Vai sair para trabalhar com É isso mesmo. Chegar a fazer o quê? Né? Porque os assuntos das mulheres foi, né? A própria sociedade fez a mulher para enfatizar a sociedade a mulher, mas não... Exatamente, porque quem criou sabe os limites do homem e os limites das mulheres. E Paulo, depois nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos voltar no antigo, porque não é o assunto agora, nós vamos entrar no assunto aqui de Coríntios, Paulo falando que a mulher foi criada por causa do homem, só para você ter uma ideia. E diz que aí Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher, a mulher Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo, ou seja, existe uma hierarquia em tudo. Em tudo que... Exatamente. Não é que você... Vou falar uma coisa para você. Não é que a mulher é inferior, é menor. Senão a trindade era uma farsa. É como se... Não segure aqui, não segure. É como, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dentro da hierarquia, o Deus Pai não está acima do Deus Filho? Então, Jesus é menor, inferior a Deus em essência, qualidade, atributos, porque ele é filho, porque ele entendeu? É a mesma coisa do mulher e homem. Ele é justificativo de quem chegou. Você tem a mesma autoridade que é da mulher, só que de um veio o outro. Não. É que só Deus quis preservar.
Muitas não entendem isso, é por isso que É porque no princípio era de uma forma. Com a evolução, das culturas e a evolução do mundo, então automaticamente a mulher foi querendo sua posição, e hoje está de igual, podemos dizer assim, até nunca teve tão como está hoje. O problema do feminismo é, por exemplo, existe para mim algumas aberrações, como por exemplo, banheiro. Não, o banheiro não quer fazer, não tem que ter mictório, tem que usar em pé, um exemplo. No exemplo, entendeu? Querer direitos iguais até o ponto, por exemplo, por que nós não sentamos, entendeu? Nós homens não sentamos, um exemplo. Então tem que ser igual, não tem que ter diferença. Existem algumas coisas que existe algo que é entendido, mas tem coisas que é muita aberração, né? Por exemplo, estou só comentando aqui, então para que tem mictório para nós? Exatamente, a mulher tem que sentar, o homem também tem que sentar. E aí vai. Porque aí o direito está dando. Porque vai lugar, para a mulher ia ser um absurdo. A mulher, não sendo que é direito, então vamos dar igualdade. Aí o homem começa a perder o direito, né? Bom, vamos lá agora para um outro ponto importantíssimo. Cuidado. Então, né? Quando a gente cuidado com a mulher, o dele, usar o banheiro, feito com cuidado, né? Sim. Então, faça feito com cuidado com a mulher, entendeu? O homem só vai na necessidade mesmo, né? E aí não, isso pode. Dentro do criacionismo, nós vamos colocar a mulher na responsabilidade dela e o homem no da responsabilidade. É o oposto do que a sociedade, o que Deus quer para o homem e para a mulher, como criador, é diferente do que a filosofia moderna quer. As mulheres estão querendo abraçar, fazer, determinar, aí sabemos pela cidade. Mas uma coisa que está pesada hoje, sabe o que é? É a mulher de dizer que ninguém me doma mais. Estão trabalhando muito isso dentro das igrejas, principalmente. Olha, eu sou indomável. Meu marido não me doma, não, sabe? Está sendo trabalhado muito isso. Por quê? Não quer mais ser dominado por nada. Perdeu a essência do propósito da criação. Por isso que eu estou mais lá, até mesmo... Pode dar para ele aí, professor. Falou, vamos entregar. Até mesmo do meu pastor é que hoje quem domina, quem manda é o casamento, quem manda é a mulher. O que eu mais escuto lá é isso. Mas o homem vivo ele tem que ser errado. Ele tem que se impor. Aí você... Eu não vou entrar muito nesse, que aí essa é uma área que eu sou especialista. Não, é que na realidade eu não vou entrar nesse assunto, porque é muito assunto que eu tenho para falar sobre isso. Então, mas aí você tira a nossa masculinidade de uma forma. Tira o nosso... Qual foi o... Agora eu vou... baseado aqui. Qual foi o propósito e o objetivo do homem de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ser criado? E dominar, tá? Eu falando bíblico. Então, uma mulher que não aceita isso, uma mulher que não entende isso, não compreende isso, não aceita isso, e ela vai para a teologia materialista, a teologia secular, a teologia moderna, do mundo pós-moderno, da sociedade pós-moderna, e desvalorizar isso, indo mais para essa questão que os direitos são iguais, mas biblicamente falando, a mulher tem que honrar e respeitar o marido dentro de todos os conceitos. Eu estou falando de homem e mulher, nós vamos tratar isso com mais detalhe. Meu irmão, quando você não entende isso aqui, se a mulher não entender isso aqui, uma coisa é o homem. Imagina eu começar a dizer isso sem estudar esse texto. Imagina as mulheres, como é que estão? Ninguém estuda mais, porque as mulheres estão com um problema sério sobre esse aspecto. Agora imagina um pastor dizendo, manda tudo, faz tudo isso. Eu não vejo isso como heresia, eu vejo isso uma falta de, eu acho, ignorância. Não, mas essa ignorância, Agora, por ser um pastor, sim, ele passa a ensinar. Eu estou falando por ser um pastor, isso. Por ser um cristão. Isso, aí. Isso. Não, mas agora tem que ver se ele tem conhecimento desse que nós vamos estudar aqui nessa disciplina. Mas, gente, porque isso.
E a continuidade, a Bíblia inteira fala a mesma coisa. E Paulo, para as mulheres hoje, chega até a ser Porque os filhos ajudar eles. Exatamente. Do início, né? Que assim, você está do início. O pastor não souber do início, não estou entendendo. Eu não estou querendo julgar ninguém, mas o pastor não saber do início e ainda ele se deixar ser levado, que seja pela esposa dele ou por qualquer outra mulher dentro da igreja, a mulher não tem problema dela querer ser essa mulher. Mas ele vai falar, não, mas aqui está mostrando que você não pode ser essa mulher. Você é uma mulher que... Exatamente. Você não pode ser essa mulher. Agora, o porquê você quer ser essa mulher? Não, então aí você vai ter que abandonar as escrituras. Tem que abandonar as escrituras. Agora, deixa eu aproveitar e ler esse texto, Gênesis 1, 26, 27 e 28. Que diz-nos assim: e disse Deus, façamos o homem, isso aqui depois eu vou fazer exegese para nós. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Criou o quê? Criou o quê? Macho e fêmea, homem e mulher. Versículo 28. Deus o abençoou e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus e todo o animal que se move sobre a terra. Pode observar que o domínio é a prioridade de Deus para o homem Adão. A maioria Por que a antropologia secular tem pavor desse texto? Porque diz que isso aqui é arcaico. Isso aqui era dos primeiros. Não pode funcionar mais numa sociedade moderna como hoje. Não, é ao contrário. Dentro das perguntas normativas que eu estou fazendo para você, para Deus é a mesma coisa até hoje. É esse mesmo princípio aqui, gente. Ao ponto que Jesus, quando vai ensinar 2000 anos atrás, ele usa os mesmos princípios que nós estamos usando aqui agora. Quando vai falar de divórcio, por exemplo, ele usa Gênesis. E, dando continuidade no versículo 29, e disse Deus, olha Deus dizendo, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que se dê semente, servos para mantimento. E todo animal da terra, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, você está vendo que também... tudo bem, depois chegam os mandamentos depois, né? Aqui, a priori, tudo era comida. Podia. Ele comia. Não era um capim desse, mas podia comer porque era um capim delicioso. Semente frutífera. Na verdade, até eu sei que eu esteja errado, né? Eu acredito que... Põe o microfone aí, professor. Eu acredito que é pecado. Sim. Porque a palavra fala que é frutífera. E sendo sementíferas, eu acredito que depois da queda... Caiu. Outros vegetais que Caíram. Caiu. Tudo caiu. A gente pensa que só foi o homem. Tudo teve efeito do pecado. Mudou. A terra geme até hoje. Nós vamos fazer exegese disso aqui, vai ser... Pastor, voltando aqui à ordenança do homem, que Deus dá a responsabilidade a ser a cabeça à frente, Deus ele já estabelece isso no princípio e no decorrer da Bíblia. Toda. E Deus fala, o homem Toda. é a cabeça, não é a cauda. Não, peraí, calma. A mulher cauda, não. Não, isso é... Cauda, não. Eu sei, mas não posso deixar. Se aí, senão a gente morre agora. A mulher cauda, tudo aí. Eu estou só brincando aqui, tá? Mas está certo. O que nós estamos tratando aqui é que as próprias pessoas hoje não querem aceitar nem as escrituras. Nós, nessa disciplina, nem vamos sair de Gênesis, vamos trabalhar só Gênesis 1 e 2. Eu acredito que toda mulher que lê a palavra, ela lendo, muitos se falam em direito. Mas se ela começar a entender isso, porque o homem é o papel. É o papel. Tanto do homem como da mulher. Qual é o papel do homem? Qual é o papel? Se ela entender isso, ela não vai ter dificuldade nenhuma, porque ela vai estar... Inclusive, desculpa, estou terminando rapidinho. Conclui seu pensamento. O homem foi criado para suprir e proteger.
a família. Então ele tem que ele foi criado para suprir e proteger. Se você trouxer para hoje, é a mesma coisa. Pode observar. Quando eu ou você, se eu não proteger a minha esposa e eu não suprir a necessidade da minha família, eu me acabo comigo mesmo, entendeu? Eu me diminuo. É ruim para o próprio homem quando isso não acontece. Muitos homens ficam atrás da mulher. Quando a mulher está cheia de muitos homens. Porque a cultura que nós estamos vivendo hoje está desmasculinizando o homem está perdendo a sua posição, porque ele mesmo está entregando. E quando nós, hoje, começamos a falar isso, nós somos machistas, porque se eu disser que quem comanda a minha casa só eu, aí a minha esposa vai dizer, quem comanda é eu também. Como é que foi? Aí existe um medo muito forte de se trabalhar e de se falar sobre esse assunto, porque nós estamos preocupados com as leis do país, com o feminismo, com o que as pessoas estão pensando, com o que as mulheres principalmente estão pensando, mas estamos esquecendo exatamente da Bíblia. A mulher que entende, eu trabalho muito com esse assunto há muito tempo, eu nem faço exegese quando eu dou palestra nesses assuntos. Quando eu leio isso aqui, eu digo o seguinte, a mulher que entende Gênesis primeiro, isso que eu li aqui, sem nem trazer as outras partes, ela tem o melhor homem da vida dela. Mas eu vejo também, na verdade, eu acho porque as bênçãos de Deus vêm sobre a vida dela e da família quando ela entende a honra que o marido tem que ter. Aí as mulheres pensam que, meu marido não presta, aí começa a conversar com um monte de mulheres frustradas e derrotadas no relacionamento. A lei humana, ela chegou na decisão por muito conhecimento da palavra e não cuidado. Sim. Então, se nós parar essa parte muito, sim. Só, né? Sim. Então, assim, veio para dar uma mulher e tirar, mas na verdade, quem não conhece, porque mesmo a lei, tanto a mulher ou o homem, com conhecimento da cultura, ela vai se manter. Verdade. E o homem vai cuidar das filhas, mas o cuidado, né? O cuidado de zelar, mas tem muitas histórias. Hoje é um desafio, porque o diabo, sabendo disso, que o diabo conhece isso aqui, tá? Não fique pensando que o que vocês viram na Olimpíada, na abertura das Olimpíadas, isso ali é a mensagem subliminar. Não. Eles estão dizendo que sabem de tudo, que sabem, que não quer Deus dar. Obrigado. Isso aqui não é para Deus, entendeu? E a gente está aqui, nós não queremos, nós sabemos do Apocalipse, sabemos que está escrito, sabemos do cavaleiro, sabemos da ceia, sabemos do Baco, sabemos de tudo, sabemos disso, mas nós não queremos, nós queremos a perversão. Então, eles sabem disso. Então, o diabo sabe disso, então ele trabalha na destruição da narrativa bíblica, por exemplo. Se eu ler um texto dele, eu falo assim, é bíblico? Então... Bem, mas só uma mulher lá e não tem uma lei para ele. Não tem uma lei dele, mas não tem lá. Ele tem que achar, não tem uma lei. Agora a mulher, você vê que tem jeitos iguais, na verdade. Não é que a lei era dos homens. Os homens tocam a mulher demais. Aí a lei ficou igual, ou com a mulher com direito até maior. O que a mulher fez? Devolveu, como fez. Está devolvendo agora. Está devolvendo. Agora a mulher está espantando o homem, porque o homem não pode nem pôr a mão na mulher. Você vê que essas leis dos países aí, leis criadas por mentira, né? A lei de Maria da Penha. Não mentira. Nada. Eu afundo daqui não foi nada possível, Mas ficou, né? Ficou. Entendeu? Mas ficou por quê? Eu não quero assumir a ver uma lei errada. Peraí. Aí não. Porque eles sabem, são mentiras, mas usou uma lei, tem muitos não houve, mas ela... Aí hoje as mulheres, aí também existem os excessos hoje, né? Ela se permanece, não tem jeito, ficava vendo direito. Elas estão pedindo ou não pedindo. Não, daqui a pouco nós vamos ter que... Daqui a pouco nós vamos ver o poste mijando no cachorro. Vamos dar continuidade. Desculpa eu falar, né? Porque é um cachorro que mija no poste, né? Daqui a pouco o cachorro vai estar lá como poste, o poste vai vir. Vamos sair. E o pior é que não tem como ir embora do país, né? Todos os países estão assim. A próxima final da aula você vai embaixo de novo? Não encaixei não. Tá sem áudio. O povo tá escutando? Então, até nós estamos falando... Até que vocês falaram bonitinho e tal. Vocês estão escutando aí, gente? Só para me saber. Deixa eu ver. É mesmo, irmão. Ô, pastor, obrigado, pastor. No final da aula, o senhor me dá uma dica. Ela tão boa. Todo mundo falou.
Eita, pastor, que bênção. Tá ouvindo aí? Ah, ó, jovem, eu falo paz, sim, ouvindo. Ué, você tá ouvindo mais? Tá ouvindo, tá me ouvindo? Ah, tá, tio. Oh, Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Então será? Então tá descarregado esse microfone. Deus fez milagres. É. Não, o pastor não, o microfone dele. Agora eu vou Aqui outro aqui, ó. falar aí. Tá desconectado. Tá. Tá ouvindo? Tá desconectado. Tá ouvindo, mas... É longe, longe, sabe? Ah, então não tava. Não tava porque Agora coloca aí. ó, meu assistente me falhou. Fala aí. Oi, glória a Deus. Aí, agora tá. Ai, Jesus, agora já foi. Ainda bem que eu não falei eu, né? Falei oi. Deixa eu só concluir aqui, então. Ai, meu Deus, essa foi boa. Pastor, essa aula tão boa, rapaz. Foi tão. Vocês foram maravilhosos aqui nas colocações. Olha. Poxa, eu começo a falar, o pastor Ivo fala assim, a luz. Aí eu, pronto. Agora, hoje, foi falha minha, mas tudo bem. Tomara. Só para concluir aqui esse ponto, o que ocorreu na queda do homem? Vários elementos da sua semelhança com Deus se perderam, tá bom? Várias. Então, só para lermos e nós encerramos. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, aí nós vamos entender. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes 7, versículo 29. Ó, outro microfone aí. Eu quero que um de vocês leia. Já que está na aula, aproveita alguém aí. Não, pastor, leia o senhor não. Põe outra pessoa que o senhor falou muito hoje. Esse grupo de 3 aqui, ó, deram uma aula aqui hoje. Deram uma aula aqui, vocês 3 aqui hoje. Maravilhoso. Eclesiastes 7:29. Não, mano, isso aí, rapaz. Aí, Beto, já tá aberto aqui. Rapaz, eu tô lendo. 7:29. Aí, tua cabeça. Eis que eu descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito, de forma o meu juízo. Não, é o 7:29. 29. É o 29? É o 7:29. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Pronto. Deus fez reto, meu irmão. Quem se importou foi nós mesmo. É nós mesmos. Então, se nós estamos passando por alguns momentos, foram caminhos e escolhas que escolhemos. Exatamente. Deus abençoe a todos os amigos, ouvintes e alunos aí. Próxima quinta-feira estamos juntos aqui. Pastor, quer falar alguma coisa aí? Eu viro aqui para o senhor. Se for convidar o povo aí, Convida, espera aqui. E aqui que a gente... Gente, pronto. Vá, vou dar o zoom aqui, que aqui, rapaz. Pai do Senhor a todos os irmãos, boa noite a todos. Quero aqui já agradecer a todos que estavam conosco aí na aula e também fazer um convite especial a vocês, para que venham participar conosco da aula de teologia. É muito importante para nós que ministramos a palavra de Deus e queremos falar do amor de Deus, aprender as Sagradas Escrituras. Convido a todos vocês para estar aqui conosco, né, todas as quintas-feiras, às 19h30, né? Estamos aqui reunidos aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tiverem interesse, pode entrar aí no canal do pastor Lenilberto ou vir até o nosso endereço aqui, que estamos situados aqui na rua Bem-TV, número 135. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui conosco, para estar aprendendo a palavra de Deus, aqui no Novo São Norberto. Amém? E a igreja? Igreja, Ministério Resgatando Vidas. Amém? Estamos aqui de portas abertas esperando vocês para aprender a palavra de Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor a todos. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa, irmão? Vai. Ela já foi para aí para vocês, irmão. Já pega, pastor. Pega. Convite aí, meu. Já convido. Reforçando o convite do pastor Eurípides, que é o nosso pastor aqui da nossa igreja, está aqui nos orientando e nos ajudando a conhecer mais das escrituras do Senhor Jesus, para nós entrar no entendimento e estar repassando o evangelho, que é o evangelho da graça. Obrigado a todos aí, todos a convidados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agora comigo vai ser assim agora. A partir de agora vou formar pastor, professor e aqui. Quer falar alguma coisa, meu Priscila? É? Para falar também lá, meu Ah. Deus do céu. Porque agora com vocês já estão maduros,
Quando vocês forem falar, eu vou virar agora o negócio, vou pôr vocês falando, vou dar o zoom na tela, entendeu? Porque depois, quando nós se formarmos e ir para os próximos cursos, todo mundo fera. Todo mundo sem perfil. É, mano?